noite para quem já está aí, ou quem está chegando, preparando-se para a nossa live super especial com Antoniela Vieira. Oi, Pai, sua bênção. Que bom que o senhor entrou. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Estamos esperando a nossa convidada especial. Muito provavelmente essa será a última live desse ano, mas pretendo retomar ano que vem, rever o formato. Mas a gente fala as coisas, né? Vai ser a última, de repente eu revejo isso. Mas por hora será, por isso que é tão especial. Então estou esperando a nossa convidada aparecer aqui para a gente poder começar. Então, Antoniela Vieira é uma psicóloga, conheço há uns 4 anos por aí, nos conhecemos na Casa de Mata Virgem e nos tornamos amigas, colegas, confidentes. Oi, Pio, Sheilinha, pessoal aparecendo aí para nos prestigiar. Então vamos aguardar que Antoniela deve estar chegando triunfalmente, como é de se esperar que ela faça. Então nós vamos hoje falar sobre um tema que é muito caro a ela, que é a saúde antimanicomial. E eu só estou esperando ela aparecer. Diego, tudo bem? Estou dando oi para todo mundo enquanto eu posso, porque depois eu fico meio olhando aqui os comentários e mais preocupada com o tempo. Às vezes que eu já perdi a oportunidade de gravar uma live. É um pouco desesperador. E eu não quero perder por nada essa. Vamos ver onde está a nossa amiga. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la aqui. Sheila, se ri, apagou a live e eu não consegui gravar. Foi chato. Ok, eu vou ter que fazer outra. Quem sabe, né? Vamos chamando aqui a Antô. Ver se ela aparece aqui. Então, só um pouquinho uns minutinhos aí pra gente começar. E ela deve estar chegando. Às vezes a internet também não ajuda, né? Então, temos que... Vocês só podem me dar um alô se tá bom o áudio. Ah, chegou nossa convidada. Vamos lá. Estamos aguardando aqui. Ela vai chegar... Vai aparecer daqui a pouquinho. Aê! Oi, Antô! Oi, tudo bem? Falei que você tinha que chegar triunfalmente. Tadã! Ó, Tudo bem? tudo bem, e você? Tudo ótimo. Bom, temos alguns espectadores já. Temos aqui nosso pai Fábio, temos a Sheila, temos o Diego, então, e mais pessoal que eu não me lembro, que eu já falei que eu começo a ver esses comentários, já fico meio perdida. Então, vamos começar. Antô, primeiro eu quero te agradecer por você ter aceitado meu convite, que eu nem fui muito insistente, só pedi, fiquei uns 3 meses tentando. Mas o assunto, eu sei que é um assunto que te move, que é muito caro para você, né? Que é a saúde antimanicomial. Uhum. E quando eu falei, eu vou fazer as perguntas, mas aqui é mais um bate-papo. E eu queria saber, assim, quando eu te conheci, eu sabia quase pouco ou nada sobre esse assunto. Então, se você pudesse primeiro se apresentar e daí depois falar pra gente o que é, afinal de contas, esse tema, né? Do que se trata e por que você se interessou por isso e trabalha com isso. Tá. Bom, meu nome é Antoniela Santos Vieira, sou psicóloga, estou formada há quase 16 Uau! anos. Pois é, né? E, Bom, o que mais? Sou presidente de associação, sou bem engajada, como diria minha mãe, ativista, né? Ativista de uma vida Isso aí. digna, né? E honesta
para todos. Bom, a saúde mental, a psicologia é extremamente ligada à questão dos cuidados de saúde mental, né? Eu tive contato com a luta antimanicomial já na formação, né? Fui trabalhar, fazer estágios nos postos de saúde e algumas instituições, alguns asilos, abrigos, e pude ter o contato, ter a ideia de como é tratar, cuidar das pessoas em espaço livre e como que é cuidar das pessoas no espaço fechado. Tá. Eu fiz como estágio obrigatório visitas a hospitais psiquiátricos, né, a enfermarias, a alas psiquiátricas, e tive contato com cuidado na atenção básica, posto de saúde, né, com questões de saúde mental, desde as mais leves, né, dos sofrimentos mais leves até os sofrimentos mais intensos. E é uma grande... A diferença basicamente é olhar a doença e olhar a pessoa, né? E quando a gente passa a olhar para as pessoas, tudo se torna possível, Sim. né? Porque não tem um limite para cuidado. Não existe mais. Ah, mas fulano não tem mais jeito. Já tudo tem jeito. Não sei se a sua internet está um pouquinho, porque tá falhando um pouquinho. E sua imagem está bem, sabe quando está quadriculadinha, assim. Não sei se você consegue dar deu uma travada. Fala, a internet ajuda. Então vamos lá, gente, só um pouquinho de paciência que ela deve estar tentando se conectar. Reconectar, né? Voltou. Aí. Tirei do Wi-Fi. Tá, vamos de 4G. Tá, e onde que eu parei? Da questão do cuidar no espaço fechado, no espaço aberto. Tá, e essa é a diferença, né? É quando a gente olha para a doença e olha para a pessoa. E aí a gente passou, então, a ter eu comecei a ter isso na formação. Então, quando eu fui para a prática, eu comecei trabalhando em clínica, né? Abri consultório, e aí não dava certo, porque a gente tem um modelo na faculdade que é uma coisa, e quando a gente chega na hora do pega para capar, é totalmente diferente. E depois de 2 anos que eu estava de formada, eu fui trabalhar num centro de acolhida. Um centro de acolhida para pessoas em situação de rua, na região de Capela do Socorro. E aí eu passei a ter um contato maior com a loucura real, né? Porque era ainda um desafio o trabalho do psicólogo dentro de um albergue, né? Que são os antigos albergues. E eu tive que ir compondo a minha prática. Então eu estava recém-formada num lugar onde eu precisava ir compondo e descobrindo o que um psicólogo faz dentro do centro de acolhida. Então, a gente começou a ter contato com a rede, né, de serviços, os outros serviços que vão por onde as pessoas passam, e um deles foi o CAPS, né, um centro de atenção psicossocial que, por incrível que pareça, na minha formação, eu não tinha contato. Né? Eu não tive contato, eu tive contato ou com o posto de saúde, ou então com a instituição fechada. O meio do caminho... Não tratavam desse tema, assim, abertamente? Eu tive uma professora maravilhosa de psicologia social, que deu toda a base, e é muito gratificante, que é a Miriam Fernandes, porque no meu primeiro dia de trabalho na saúde mental, ela era minha colega de trabalho. Né? Então, daqueles encontros da vida, né? Aí eu falo, putz, era esse o caminho. E essa professora trouxe muito, trazia a realidade, mas uma coisa a gente ouvir ver no papel.
e outra coisa, fazer uma discussão técnica ali, mas assim, de acadêmica, uma discussão acadêmica. E outra coisa é você viver o técnico no dia a dia, no cotidiano. Então, assim, o movimento da luta antimanicomial, ele nasce aqui no Brasil por volta de ele é assim, terminando a ditadura, tá? E iniciando aí o processo de reforma sanitária, que é onde passa a saúde porque antes a saúde era só para quem trabalhava. A gente está falando, a gente tinha um tempo que era assim. Meio 60, começo 70. Ai, caí. Meu pedestal, gente. Meu pedestal é ótimo. Quem sabe faz ao vivo. Ai, despeiquei, não fiquei roxa. Aí eu falo para os meus pacientes, gente, vocês estão me derrubando, eu vou ficar assim, me machuca. Enfim, e aí o que acontece? Tem a reforma, de novo, gente, vou ter que ficar assim, então. Tem a reforma sanitária, onde a saúde que era somente para os trabalhadores passa a ser uma saúde, vem uma luta de trabalhadores da saúde, usuários e familiares, dizendo, olha, a saúde não dá para ser só para quem trabalha, a saúde precisa ser para todos, né? E aí é onde da reforma sanitária nasce o SUS, e junto ali já tinha um embrião da luta antimanicomial. Por quê? Trabalhadores de dentro dos hospitais psiquiátricos daqui do Brasil estavam de olho e tinham aí contato com a saúde mental no mundo, e estava rolando desde 1960 como que eu posso dizer? Um movimento de antimanicomial na Itália, com Franco Basaglia. Franco Basaglia. E aí ele passa a dizer que tira o hospital psiquiátrico, a experiência é basicamente essa. Tira as pessoas de dentro do hospital psiquiátrico e leva para lugares para as pessoas viverem sem estarem presas, extremamente medicada e ir trabalhando suas questões, né? Muito experimentalmente, e aí as coisas começam a acontecer e aí a Itália entende que esse é o caminho, né? E acaba sendo um modelo para o mundo. A gente tem... E aí aqui no Brasil os profissionais foram se antenando nisso e começaram a ver que realmente fazia sentido, porque começaram também a perceber que algumas intervenções, quando você escutava o sujeito durante sua crise, durante o seu momento ali do ápice da loucura, existia muitas questões que tinham a ver mais com o meio em que a pessoa vivia, mais com as relações familiares como tinham sido constituídos e a sociedade, o momento da sociedade que vivia, do que propriamente somente com o sujeito. Então, o que a luta antimanicomial ela propõe? Um deslocamento do problema do sofrimento mental estar somente na pessoa para uma questão também de responsabilidade social da sociedade, né? E aí, a partir disso, os trabalhadores, usuários e familiares se reuniram em 1987, em Bauru, um baita de um encontro. Eu tive a oportunidade de estar 30 anos depois, num evento como esse, lá em Bauru. Foi maravilhoso, celebrando os 30 anos desse encontro. E aí foi escolhida a data de 18 de maio como uma data de marco. Para ser lembrada, isso, de marco. E então que hoje, na verdade, para a gente não é uma data só, não é o 18 de maio. A gente faz Semana da Luta, Mês da Luta, e a nossa ideia é que seja anos e anos de luta, né? Isso é do cotidiano. Eu costumo dizer que é um movimento social, mas é também, especialmente, e aí eu acho que é aí que me toca, porque também é uma forma de levar a vida,
né? É uma filosofia de vida, porque quando a gente começa a trabalhar na saúde mental, eu estou na saúde mental, assim, trabalhando em saúde mental, né, desde 2011. Muitas coisas na minha vida mudaram, mas porque eu tive a oportunidade de vivenciar, experienciar e deixar a saúde, a atenção psicossocial, né, a luta antimanicomial correr na veia. Entendi. Eu fui picada e deixei correr na veia, né? Porque é algo muito difícil. Sim. É algo do cotidiano. E ser antimanicomial no cotidiano e na vida é muito difícil. Porque a gente tem que começar a quebrar os nossos próprios tabus, os nossos próprios preconceitos, né? E são coisas simples, sabe, Por Eli? exemplo, você falou de pessoas em situação de rua. Já existe um preconceito forte e já existe uma associação, né, de que não tem jeito. Mas essa pessoa precisa de acolhimento, isso, né? E precisa de orientação. Sim. Se ela quer, é uma situação que ela quer viver em rua, mas pelo menos que ela tenha um tratamento, como você falou, digno, né? Sim. E tem isso também, tem a questão da invisibilidade, né? Porque durante muito tempo, o louco, não só o louco, todas as pessoas que desviavam do dito normal eram levadas para dentro dos manicômios. E aí, com esse movimento, essa criação, movimento social, que acabou em 2000 tem uma colinha aqui, 2001, com uma lei, sendo que a gente chama, eu gosto de chamar, escutei uma vez num congresso e estou usando para sempre, que é o Estatuto do Louco. Eu achei o ato, porque tem o Estatuto da Criança, tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e também tem o Estatuto do Louco. Exato. Né? Do idoso. O Estatuto do Louco vem trazer para a lei, né, os direitos, né, e os direitos e a proteção às pessoas que têm um sofrimento psíquico mais intenso, de transtorno mental e também o de uso abusivo de álcool e drogas. E aí, essa lei vem trazendo muitas coisas, muitas. Como que eu posso dizer? Muitos. Ai, me fugiu a palavra. Mas vem trazendo muitas questões de liberdade para as pessoas, né? Por exemplo, eu não posso passar na rua, pegar uma pessoa, enfiar dentro do carro e levar para pronto-socorro, porque ela tá louca. Traz prerrogativas, talvez. Isso. A gente não pode. Essa coisa de. Antigamente era. Acho que estava até na conversa que a gente teve no nosso roteiro, né? Porque as pessoas podem ser internadas. Não, para você poder internar uma pessoa hoje, tem todo. Apesar de ter pessoas que ainda não acreditam nesses tipos de cuidado, né? Tem toda uma questão aí jurídica, inclusive, que protege as pessoas com transtorno mental, tá? E com uso abusivo de droga. E graças ao Pai, a Oxalá, né, que tem uns outros doidos que lutam por isso e que vão batendo em cima para que piore as atrocidades que aconteciam antigamente e que ainda acontecem não sejam maiores. Porque apesar de ter sido em 2001, né, que você falou que teve a lei que extinguiu e tal, mas ainda existem essas instituições. Existe, porque essa lei, ela não fala assim, olha, vamos pegar o manicômio hoje e fechar e amanhã tá todo mundo indo para suas casas. Por quê? Ela traz uma questão que é a desinstitucionalização das pessoas a longo prazo. Então, a ideia é que os leitos fossem fechados e fossem abertos serviços substitutivos, né? Então, assim, vai para jogar na rua? Não, não é para jogar na rua. Então, o Estado, cada lugar, cada estado, cada município que internou seus doidos tem que se responsabilizar. Eu sou bem de papo reto. Que resolveu internar alguém, porque não necessariamente a pessoa era doida, né?
tem isso, vai ter que se virar para poder tirar do hospital. E cada leito e o que acontece? Que é o X da questão. Fechou, a pessoa saiu daquele leito fecha, ele não pode ser entendi. reaberto. Tá? Isso em 2001. E aí a gente viveu isso até dezembro de 2016. Tá. E em 2017, a nossa atual gestão do país e a coordenação de saúde mental traz uma nova portaria dizendo que, dando incentivo para os municípios terem leitos psiquiátricos. Nossa, mas isso é totalmente antagônico, né? Retrocesso. E é isso que a gente tem vivido desde então. Então, vai trazendo um incentivo financeiro para que o cuidado em saúde mental seja feito de uma forma ligada à doença e não à pessoa. Tá? E aí a gente tem vivido e tentado, por isso que eu falo que é luta mesmo, e luta, parece que a gente parece que é metáfora, mas não é. A gente se degladia mesmo, é luta mesmo, né? De dizer, por que eu não vou internar um adolescente de 16 anos? Porque agora a moda é internar os adolescentes. Por que eu não vou internar um adolescente de 16 anos? Ele tá fugindo de casa, ele tá indo pra rua, ele tá ficando com pessoas que oferecem droga para ele, né? Tô falando disso porque é um caso que eu tô trabalhando agora. E aí, mais intensamente. Por que não vou pegar esse menino e vou colocar dentro de uma instituição? Fechado para protegê-lo. Porque tudo é sempre em nome da proteção. Só que aí, o que acontece dentro dessas instituições? Essas instituições são instituições asilares. Uma instituição asilar, ela é marcada pelo ponto, o seguinte ponto. Uma instituição asilar, você tem hora para acordar, hora para tomar banho, hora para comer, hora para tomar o remédio, hora para dormir. É a instituição que faz a sua rotina, não é você. É como se fosse um né? militar, Então, né? assim, sim. Instituição. Então, e uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui trabalhar com pessoas em situação de rua é que eu comecei a perceber, e aí também eu fui questionar, né? Porque o pessoal vai perguntar, né, as coisas. Por que que a pessoa na rua tem um nível de liberdade? Por que a pessoa na instituição é mais crítica a situação dela do que ela viver em situação de rua? Por que ela corre mais risco dentro de uma instituição do que ela estar na rua? Por que ela corre mais risco internada do que ela estar na rua, em liberdade? E aí foi o lance foi aí que me deu a virada. Porque tem muito cuidado, tem muita proteção não, minto, ao contrário. Tem muita violência, muito abuso disfarçado de cuidado e proteção. Entende? Então, são coisas sutis e que a gente vai vivendo isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu trabalhava no centro de atenção psicossocial. Um dia teve uma briga lá, quebrou um monte de coisa. Aí na hora que eu tava chegando, a moça da cozinha já veio e falou pra mim: olha, não tem condições. Quebrou toda a louça. A louça foi no café da manhã. Quebraram as louças, foi uma loucura. Voou isso, voou aquilo. Aí ela falou: olha, não tem condição. A gente tem que comprar garfo de plástico, faca de plástico. Faca não pode ter, tá? Não pode ter faca de plástico, não pode. O prato tem que ser de plástico, a caneca tem que ser de plástico. Aí ela foi falando, acolhi, né? Sabe como é que eu sou? Acolhi, escutei, eu falei, mas espera um pouquinho. Eu trabalhei num albergue.
E tinha todo um negócio com arma e não sei o que não podia. A gente falava para as pessoas. Eu até lembrei agora de quando meu irmão foi num samba, o cara, como que fala? Revistou ele, depois que acabou de revistar, perguntou para ele, você tá armado? Aí ele ficou olhando pra minha cara e falou, Daniela, vamos embora. O cara me revistou, quase me virou ao contrário e me perguntou se eu tô armado, cara. Que lugar é esse? Por quê? Arma pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Eu vi dentro do albergue, por exemplo, rolar uma treta e o cara pegar uma escova de dente pra dar no outro. Quando que a gente pensa nisso? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar, e aí, por conta disso, a gente fere a dignidade da pessoa, né? Porque o prato de plástico, a gente dá para criança pequena para a criança não se machucar. Um adulto, ele tem a possibilidade de comer com garfo, faca, tem que ter essa dignidade, sabe? Porque aí você tá colocando a pessoa numa situação de humilhante, né? Sim. Então, são coisas assim, mas voltando no jovem, o jovem tá fugindo. Uhum. Vamos lá, vamos na casa dele, vamos entender o contexto que ele vive. Ele sai, ele tem lazer, ele tem passeio, ele consegue fazer coisas que ele gosta? Não, não consegue. Ou ele vai ficar em casa, deitado, porque tá dopado, ou ele não se recusa a tomar medicação e vai pro meio da rua e pronto, entendeu? Então, assim, aí parece, porque ele tá fugindo. O cara não tá fugindo, tem 16 anos. Qual o jovem de 16 anos hoje que fica trancado debaixo das cobertas? Tá adoecido, tá em sofrimento, né? Então, a gente precisa, são coisas que são, e isso também tem na vida da gente, sabe, Eli? Isso tem na minha vida, tem na sua vida, tem coisas que a gente se priva e a gente deixa de fazer porque a gente não entende o sentido da liberdade. Teve, com essa questão do fechamento gradual dos manicômios e abrindo casas, então as pessoas, o que acontecia? Antigamente as pessoas tinham, tá vadiando na rua, leva pro manicômio. Tá perturbando a ordem, leva pro manicômio. E tinha direito à visita. Essas pessoas perdiam contato com a comunidade em que elas moravam e com a sua família. E eram levadas para lugares distantes, tá? Geralmente, hospital psiquiátrico, comunidade terapêutica no meio do mato. E aí, essa pessoa fica lá. Tem gente que foi com 16 anos não é e ficou doida, durante 20. Fica doida. Fica doida. Então, a pessoa vai com 16 anos, né? Que antigamente podia ir, que agora estão querendo voltar, e ficou por 20, 30 anos. O cara vai sair, nem a rua dele é a mesma. Que dirá a casa. Que dirá ele ter família. Porque a família não vai visitar. A pessoa vai. Como que a família vai conseguir visitar o cara nos cabrobó? Aqui, por exemplo, da gente de São Paulo, nos cabrobó de São Roque, nos cabrobó do interior, toda semana. Não vai. E aí, todo dia. Né? E aí as pessoas vão fazendo o que as pessoas querem, entendeu? E tem uma coisa também que é muito forte, que é a questão moral, né, Eli? A questão moral. Então, passa a ser, dentro das instituições, as regras elas não existem para manter, para manter a ordem, né? Então, quem quebra a ordem, quem quebra a regra, tem que sofrer consequências, é punido. Então, assim, é uma lógica que é totalmente violenta, né? Então, é um banho gelado, são histórias... Choque. Tem o quê? Não. Tem, e ainda, como que eu posso dizer? Legalizado. Legalizado, tá? Então, assim, existem tratamentos à base da questão do choque. Mas o choque é terrível, que eu não sei o que você quer lá. O choque tem situações extremas em que são indicados e que as pessoas passam por isso. É a melhor opção? Nunca. Ela precisa, talvez, ser a última das últimas das últimas das opções, mas ela não pode ser nunca a primeira. Eu me lembro daquele filme da Nilce,
que a Glória Pires, Da Nise. que a Glória Pires fez. Nise da Silveira. Foi o primeiro contato que eu tive, efetivamente, assim, de entender como que começou. Então, eu me lembro que ela falava, não façam isso, vocês estão anulando a pessoa, deixa ela manifestar de outra forma. Aí começaram a questão das artes, não foi? Isso. Que aí ela vai trazendo as imagens do inconsciente e vai permitindo, porque é isso. Quando você começa a acordar, levantar e fazer tudo dentro da norma, dentro da regra, você passa, você veste um uniforme, você passa a ter a cara da instituição, não mais a sua cara. Por isso, eu odeio uniforme, né? Odeio. E aí, e você passa a ter a cara da instituição, você não passa mais a ter a sua cara, né? Então, por exemplo, vamos pegar hoje o que seria um grande manicômio, que é aí que todo mundo defende. Prisão. Todo mundo defende. Prisão é um grande manicômio, né? Então, entra lá, é um corte de cabelo X, a pessoa é tirada as roupas dela, ela veste um uniforme e ela passa a viver as regras daquele local, né? E aí isso vai apagando a subjetividade do sujeito, né? Então, um lugar onde deveria ser para ressocializar, para a pessoa pensar, entender o que aconteceu, por que a levou aquele... no sentido de transformar a sua essência numa coisa para melhor, para que não seja terrível para si e para o outro, passa a ser uma anulação total, né? E aí depois, quando o cara sai, a gente quer uma pessoa ótima, que já nossa, e fulano não aprendeu, que não faz assim, porque não tem um investimento, não tem um interesse também para que essas pessoas estejam num outro lugar. E isso está muito ligado à questão de classe, né? Porque também a questão de classe, porque a gente sabe quem é que está preso, né? Então a gente também sabe quem é que estava no manicômio, a gente também sabe quem é que estava no manicômio, entende? Então, e são as mesmas pessoas. E são as mesmas pessoas que morrem hoje, né? Quando a gente fala do genocídio da população negra, e não é só a polícia que está matando, entende? Então são as instituições, é a prisão, é a cadeia, são os hospitais psiquiátricos, e é de longa data. Porque a gente sabe também quem é que chega às raias da loucura, por não ter o que comer dentro de casa, por não ter um saneamento básico. Não é à toa que, por exemplo, porque lá em Manaus foi um surto de Covid. Gente, nem 50% da cidade tem acesso a saneamento básico. Você vai lavar... O negócio lava a mão, entende? E se não existisse álcool gel? E a gente vai fazer o quê? Então, a Bia, é o Estado. É isso. Então, a responsabilidade... O Estado é responsável, e é por isso que a lei diz, olha, o Estado tem que pegar as pessoas de dentro do manicômio e abrir uma casa, né? Abrir uma casa, ter o caráter de casa, que as pessoas vão escolher que elas vão acordar, vão escolher em comunidade, né? O que elas vão fazer para o almoço, dar essa oportunidade das pessoas terem uma casa. Para daí, então, as pessoas, quem conseguir, seguir sua vida. Quem não conseguir, vai ser cuidado de uma forma digna. Né? E aí eu digo digna assim, ter uma cama, um travesseiro, a sua coberta, a sua roupa, sem nome, sabe? Porque o crachá é uma das coisas, por exemplo, que é super manicomial, né? Porque a gente não pergunta para as pessoas qual é o nome, a gente desumaniza, justamente. Então toda a prática... Pode terminar. Toda prática que desumaniza, que tira a subjetividade do sujeito, é manicomial. Tá? Então, a gente precisa
e vendo isso. Então, assim, quem tá dentro dos manicômios antigamente e que ainda tentam colocar. Então, são os gays, os usuários de Isso ainda droga, acontece? né? Nossa, Opa, gente, que muito, loucura. muito. Acontece Mas muito, para porque ver se. precisa ter a cura. Não é. Deixa eu te falar uma coisa. A gente ainda, o Conselho Regional de Psicologia briga incessantemente em relação à questão da cura Nossa, gay, gente. entende? E as pessoas chegam pra gente falando, olha, meu pai, não, eu tenho um filho e ele agora inventou essa moda de ser gay e eu não quero que ele Aí, seja gay. E não, aí eu é falo que, olha, ignorância leva a um tratamento assim, né? Então eu digo, imagina travesti, imagina o trans, imagina essas pessoas que estão numa classe social mais baixa, que são tratados como loucos mesmo, né? sim, sim. Então, é muito, 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 muito. E não tem problema ser tratado como louco, porque a gente tem Não, crise. por ter, A nossa vida é é uma louco por crise. ter a orientação, entendeu? Sim, E aí sim. Sim, é porque é desviante. exato, É tudo que não é, que tá fora do padrão. E aí esse crescimento da diversidade, a diversidade é super antimanicomial, sim, né? Porque é você respeitar o sim, outro na subjetividade dele, totalmente. né? Então, isso vai crescendo. E aí, dentro dessas casas, lá onde eu trabalho, abriu uma casa dessa. Então, vieram 10 pessoas de dentro dos Uhum. manicômios para fazer essa convivência. Só que eram pessoas assim, o mais novo, que aí a gente fala que é novo de internação, tinha tipo uns 20 anos internado, Nossa, gente. né? E aí eu falo que tem gente que tem terror, né? Eu me sinto super grata, agradeço, Oxalá, agradeço todo mundo, assim, a oportunidade que eu tenho de certos contatos, de recebê-los, de estar na casa no dia que eles chegaram. E aí eles chamam a gente de tia. Tia! Não, não sou sua tia, o cara, tipo, mais velho que eu, uns 25 anos. E eu, não sou sua tia, meu nome é Antoniela e tal. E aí começa a ver, nossa, é um sofá. Nossa, televisão. Nossa, é um telefone. E aí e Nossa, assim, viu a banheiro, geladeira? um banheiro. Opa! Opa! Banheiro! Nossa, papel higiênico, você tá entendendo? Nossa, a água sai quente da torneira do chuveiro. E de chegar, assim, de comer a bituca do cigarro. Porque tinha que fumar, mas não podia Entendi. deixar a bituca. Entendeu? E aí a gente apresentar o cinzeiro, reapresentar o cinzeiro para a pessoa. E aí do usuário olhar e falar assim: eu posso beber água gelada? Meu, quem não toma água gelada? Que você até faz, como assim? Claro que pode, né? Agora eu vou te dizer: pessoa em situação de rua não Sim. bebe água. Entende? Então, É mais isso. E a gelada. pessoa tá dentro de um manicômio? E a pessoa tá dentro de um manicômio? Não Uhum. tá. É disso que eu tô falando. Entende? Então, o manicômio, ele não é só uma parede. Não é só um lugar onde se deposita pessoas. Ele também está na nossa prática cotidiana, nas práticas higienistas. Entendo. Tá? Aí, depois, ele quis beber água gelada, né? E aí depois ele foi fumar um cigarro. Eu falei, vamos, vem aqui. Vamos. Ele, quero fumar um cigarro. Tia, você me dá um cigarro? Eu falei, não, você tem, porque essas pessoas também receberam Tá. benefícios, tem que receber benefícios do governo para poder se manter. E aí a gente já tinha organizado, já tinha comprado o cigarro, porque tem gente que não fica sem o cigarro, né? E aí vamos fumar lá fora. Menina, na hora que ele viu o céu, por quê? Das 6 horas todo mundo já tá recolhido, Gente, sabe? Todo mundo já tá recolhido. Não vê o céu. Ele via o céu e ele fazia assim, ó, sabe? Nas estrelas. Então, assim, foi de um extremo ganho. Esse rapaz, esse senhor, ele morreu 4 meses depois. E aí a gente falava, putz, tiramos o cara de dentro do hospital e o cara morreu. Porque a gente acha que, porque a pessoa tá dentro do hospital, ela tá cuidada. E ela não tá. O cara tinha diabetes, o cara tinha hipertensão, o cara já tinha sofrido infartos, e aí ele morreu dormindo. Ele teve um infarto dentro da casa e morreu.
entende? 4 meses depois. Mas aí a gente pensa, e qual que foi a dignidade da coisa? Morreu numa Viu o casa, céu. deitado numa cama, viu o céu, bebeu água gelada, pôde receber a visita da família quando a família teve a oportunidade de ir, passou o Natal com a família, entende? Foi para casa da mãe, passou o Natal na casa da mãe, faleceu, teve um enterro digno, não foi jogado nenhuma vala comum, né? E mais, a gente pôde levar os colegas que viveram com ele durante esse período para o velório, acompanhamos o velório e o enterro. Então, assim, são coisas que Parecem são, dizem, básicas. é básico pra gente. A gente não tá podendo, por exemplo, no meio dessa pandemia, enterrar as pessoas que a gente ama, Só que essas né? pessoas nunca podem, nem sabem. Nunca podem, Elas nunca podem. sempre foram Né? invisíveis. E porque acham que a pessoa tá falando lá com CRE, que as pessoas não têm sentimento, Nossa. né, Eli? Né? Que as pessoas não estão falando. Porque realmente tem alguns transtornos que as pessoas falam, para você conseguir pegar o fio da meada do que a pessoa está falando, você vai pegar a primeira palavra da frase, da primeira frase, com a última da terceira frase, com o meio do meio, para poder juntar e você, sei lá, dar uma luz e você entender um pouco do que Porque está também, claro, eu não acontecendo. vou entrar na sua seara, mas aí tem zilhões de níveis, zilhões de distúrbios. Você está falando desde a esquizofrenia até, sei lá, né? Sofrimento, Eli. Então, e a Sofrimento. pessoa vai. Sofrimento. Porque a gente, quando Exato. sofre, porque muitas das vezes as pessoas não falam com. E acho que a questão da luta antimanicomial é isso: é a liberdade, tá? É o ir e vir, o trânsito, mas especialmente a É isso voz. que eu ia te Porque as perguntar. Tava aqui. pessoas. É a liberdade que cura? É a voz que cura. É você poder dizer o que você sente, o que você Nossa. pensa, sabe? É você poder expressar que você tem vontade. Uma vez no albergue me falaram assim: ah, esses caras, porque só davam um café com leite. E o cara tava com vontade Ai, de tomar um café gente. preto. E eu falei, gente, por que não pode tomar café preto? Não, porque não sei o quê, porque é mais caro, porque tem, né? Porque é isso, porque é aquilo. Por exemplo, instituição, lá como a gente tinha na aquarela. Né? Tem pessoa que acha que, por exemplo, porque a criança está num projeto social, ela tem que só comer bolacha de maisena e tomar suco. E aí tá Aí você a já tá. Sheilinha que tá aí, que pode me confirmar isso. E na verdade, não, a gente E aí você está faz. E minha mãe estimulando era a a rainha, né? desnutrição, que também afeta o desenvolvimento cerebral. Sim, e você está estimulando que a pessoa só merece aquilo, ela só pode ter E acesso aí àquilo. pronto. Entende? Uma coisa é você ter vontade de comer bolacha maisena, outra É só coisa é você estar só ter condenado a bolacha isso. maisena para comer. Entendi. Isso. Então, e aí são muitas as coisas, muitas as coisas. E os serviços e a luta, e aí eu que passei a entender. Por que a gente brigava dentro do centro de acolhida? Olha lá, Sheilia. Por que a Vai gente falando. brigava no centro de acolhida? Também. No centro de acolhida, para em vez de comer a pior da carne de segunda, carne de terceira, o cara poder comer um contrafilé, Sim. entende? O cara poder ter vontade. Pessoas em situação de rua tem muita vontade de comer, sabe o quê? Por isso que Macarrão. eu Nossa, eles adoram macarrão. Teve um ano aí lá no serviço que eu trabalhava que a gente fez uma macarronada de final de ano. Gente, foi macarrão com frango, salada verde. Nossa. E é o quê? Uma coisa simples. Simples, né? Simples que a gente faz na nossa. É dignidade. Que a gente faz na nossa casa todo domingo, Sim. por exemplo. E que as pessoas não têm Deixa eu te perguntar acesso. uma coisa, Antô, que a gente tem 15 minutos, que o tempo voa. Mas eu queria Ah, perguntar, porque veio na minha cabeça, eu nem coloquei isso aqui, mas existe uma relação entre a violência doméstica e a questão da saúde mental? Vamos pensar agora, principalmente com a pandemia, quer dizer, vamos pensar uma mulher de uma classe social baixa, que seja, porque eu estou falando isso de realmente quem não tem o acesso, mas a gente sabe que tem de tudo em todos os níveis. Mas de alguém que uhum, não tem acesso mesmo, tá ali achando que aquilo é o que ela merece.
Até que ponto uma pessoa suporta isso? E daí, a partir desse momento, ela pode ficar meio, como você falou, o sofrimento. E aí a pessoa pode ficar danificada, né, mentalmente. Tem casos assim, isso é Sim. comum. Mulher, vou te Ah, eu falar. sou mulher. Mulher. Não, eu tô te chamando de mulher. Mulher, deixa eu te falar uma coisa. Sofrimento. Sofrimento humano, tá? Então, assim, hoje em dia eu falo, o povo fala, porque fulano tá louco, tá delirando, que não sei o quê. Você pra pensar, perguntar a pessoa, do que você sofre? O que te perturba? E aí vai desfiar. É violência. É violência, porque a violência ela é naturalizada no nosso país. O nosso país nasceu de uma violência para o mundo, entende? Então, assim, isso tá enraizado, estrutural. Então, tem muitos dos transtornos. Tem, mas a pessoa, o pai é assim, a mãe passou por geração. Tem, óbvio que tem. Mas tudo é simplesmente agravado pelas situações de violência estruturais do Estado com a sociedade, com as pessoas, com os mais vulneráveis, né? E com a manutenção da miséria na vida das pessoas, né? Porque não tem políticas públicas que incentivem as pessoas a sair da miséria. Porque quando você cria um abrigo então, para mulher que sofreu violência, qual é a condição desse abrigo? Olha, tem abrigo que é lindo e maravilhoso, mas assim, até uma mulher conseguir ter a coragem de romper com o ciclo de violência e chegar nesse abrigo, é muita água debaixo da ponte, tem muita mulher morta estirada por aí, entende? Porque ela precisa denunciar. Não é simplesmente ela pegar as coisas dela no meio da noite e sair. E o cara entende? precisa ela precisa denunciar, ela precisa entrar dentro da delegacia, passar por milhares de questões ali, de julgamentos. Ela precisa olhar para dizer assim, olha, o meu sonho de amor acabou, isso aqui não é amor, entende? E aí, o pior, né? E aí fazer todo o processo e tudo. E a gente não tem. Existem alguns lugares aqui no país já que tem um trabalho com o agressor. Mas assim, é especialidade, cara. É muito difícil, porque eu vou te falar, Antoniela, eu mesma, eu tenho dificuldade em trabalhar com agressor. Porque não é simples. Porque eu, enquanto mulher, já sofri agressões, né? De questões de violência doméstica. Então, assim, é difícil o trabalho, porque imensa, não é uma coisa assim, é uma barreira imensa. As pessoas acabam, por vezes, adoecendo também, por também lidar com essas questões. Existe aí um recorte que é muito bacana, que é a justiça restaurativa, que é um processo onde não é todo crime que dá para trabalhar com justiça restaurativa, tá? E nem todas as pessoas que dá para trabalhar com justiça restaurativa. Mas é um caminho para a gente poder pensar as questões, porque é um momento onde você trabalha com a vítima e também com o agressor, colocando o agressor, tentando trazer o agressor na empatia. Né? Se colocar no lugar da vítima e repensar e se responsabilizar pelo seu ato. Né? Isso afeta as crianças também, que acabam sendo... Porque você deve ver de tudo, né? Onde você tudo. Agora, minha filha, antes, quando eu trabalhava com pessoas em situação de rua, com CAPs, eu trabalhava de 18 para frente, né? Na situação de rua ainda peguei uns adolescentes em trabalho infantil e tal. Mas não é raro, tem bastante. Tem bastante. Porque, por exemplo, a gente fala de trabalho infantil. Farol. Trabalho infantil, feira. Vai na feira, carregar bolsa, carregar sacola, vender doce no bar. Entende? Então, assim, tem muita questão de trabalho infantil para ser trabalhado. Mas agora eu estou no posto de saúde, então eu estou de 0 a 100, né? Eu estou pegando de 0 a 100.
E as crianças estão sofrendo demais. A falta de política pública adequada para o cuidado do sofrimento mental das crianças é um absurdo, né? A gente não tem um incentivo. O pessoal que está lutando aí nessa frente pelas crianças são guerreiros demais, porque é extremamente difícil essa questão de violência, das violências, né? Do abuso físico, do abuso sexual, é extremamente difícil. E é difícil ter acesso ao cuidado, É o que a né? gente viu A pessoa passa, uma criança passa por aquela violência menina, aquele caso. de 10 anos Exato. que E aí engravidou, né? Você vê, aquilo o ali é um governo, o reflexo. governo agiu de uma forma totalmente absurda e levando a um manicômio. Quer dizer, pegando o conceito que você falou lá atrás, não precisa de uma instituição, precisa daquela pessoa dizendo aqueles absurdos e o tratamento que ela teve. Como é que ela sai disso? Não Sim. sai, né? Precisa de muito cuidado. Sai, a pessoa... Muito, muito, muito cuidado. Então, eu não sei, a gente trabalha muito, mas a gente ainda está muito longe de ter um mundo perfeito. Sim. Tudo perfeito. E essa questão, a autocrítica da gente precisa estar o tempo inteiro, sabe? Ligada, antenada. Às vezes o povo fala, ai, nossa, que chata, que não sei o quê. Mas tem coisa que não dá pra brincar, tem coisa que não dá pra rir, sabe? Tem coisa que não dá, não faz mais sentido. Um dia pode ter feito sentido. A gente olha hoje o programa da Xuxa, fica horrorizada, né? E eu adorava, nossa, queria ser Paquita, jamais eu ser Paquita, sou preta, entendeu? Então, assim, não rola, são coisas que hoje a gente olha e que era produzido na TV, não tinha Paquita preta, cara. E quando aparecia alguém preto no programa, era Bombom que ficava rebolando a bunda, que era esse o lugar da mulher negra dentro da televisão, entende? Ou era de empregada ou era sambando. Exato. E aí a mulata, né? A mulata, entendeu? Da representação. Então, assim, o mundo hoje tá diferente e a gente tem que correr atrás. Está em transformação, mas também o ser humano precisa ir junto, né? Só por dizer. Mas assim, é porque às vezes a gente não tem paciência. E a gente tem que ter um rolê, que eu costumo dizer, a gente trabalha lá, trabalha junto, fala, a gente precisa de ter paciência histórica. É um saco, é muito difícil. Mas a gente tem que parar e olhar e falar, meu Deus, já foi pior. Podia tá assim. Ah, então não tá bom, vamos lutar, entendeu? É isso. Tem que ter uma paz de coração e de espírito, focar no nosso autocuidado, na nossa preservação e ir enfrentando as questões. Enfrentar todo dia. Então, a questão da saúde mental, e aí por isso que talvez eu tenha relutado um tanto da gente conversar, da gente fazer live, porque talvez não fosse o momento, né? Mas que eu achei que para falar de saúde mental é um lugar que me convoca, sabe? Eu falei pra você, né? Nossa, agora você veio com vários outros temas. Né? Aí eu falei, então vamos falar disso aqui. Aí você falou, agora você me chamou. Eu falei, agora você trucou, né? Por quê? Porque eu tenho como um dever meu, em qualquer lugar que eu estiver, eu levar isso comigo, porque é isso que está dentro da minha vida, é isso que está dentro da minha história, é isso que corre na minha veia, entendeu? É eu olhar para uma criança e poder ver a criança, né? Eu estava atendendo um menino, o menino tinha uns comportamentos assim, tipo, derrubou uma estante em cima do coleguinha da escola. E a escola tava tipo, o moleque é demoníaco. O professor falou, o moleque é demoníaco, tem parte com o capeta, e não sei o quê. E eu simplesmente falei, olha, não quero saber de nada, traz o menino. Era uma criança, só que tava com tanta projeção em cima do que ele causava, e ele percebia que ele causava, que ele ia fazendo. E pra ele, aquilo ali ele enxergava como uma diversão. Entende? Em várias situações. Assim, de falar, olha, mas veio aqui, eu vi isso. E assim, não preciso dar detalhes, você sabe o que eu estou falando. Então, assim, o seu olhar
É sim, um olhar que faz a gente também ver de outra forma. Por isso que eu acho que o que você sim. as coisas que você falou aqui são lições que tem que e tem que ficar É. aqui, ó. E é cotidiano, é cotidiano. É a gente é repensar tudo, né? É, por exemplo, é, a Bia. Pior que foi Falaram que mesmo. acha que você Mas aí eu vou falar sua para ela, paciente. minha paciente, e ao invés de ser amiga. E falaram também para uma outra amiga também. Aí eu falei, ai, se ferrou, trouxa, agora já era. Mas é uma forma, é algo que a gente precisa ter cotidiano, a gente parar, pensar, por que que eu tô fazendo isso? Exatamente. Né? Por que que eu tô pensando dessa Por que que eu tô forma? olhando Tem aquele coisa que a gente vem indivíduo assim? Por que que eu não posso olhar ele com amor? assado. É, né? Por que que eu não posso perguntar para a pessoa, oi, tudo? Porque a gente pergunta para as pessoas hoje, oi, tudo Mas você não bem? quer A gente saber, não quer saber se a pessoa né? tá bem. Entendeu? Não, eu nem. Por isso que eu falo, oi, beleza? Já não falo, já nem falo tudo bem, porque se eu falar tudo bem, minha filha, é um desfiadeiro, entendeu? E aí a gente tem que ir fazendo esse pensamento com a gente mesmo, né? E eu acho que talvez eu queria deixar essa mensagem que eu tenho deixado para Por geral, favor. assim. O menino de 16 anos eu acho que eu falei na outra live, quem assistiu, que o menino de 16 anos me perguntou como que a gente pode ser mais gentil e nobre com a gente Nossa. mesmo? Aí agora eu tô vendo umas paradas de meditação e o cara fala, respire amorosamente. Então, assim, como que a gente pode ser gentil, nobre e amoroso com a Idêntico. gente mesmo? Com a gente e com o outro. Porque às vezes a gente faz as coisas para os outros, eu tô sendo nobre, eu tô sendo. Todo mundo, vamos tirar foto, o povo entrega a cesta básica, tira a foto da pessoa com a cesta básica na mão. Mas e para você? O que você está fazendo? O O que 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 tem, está te que pegando? tá na sua Entendeu? cesta básica, né? O que está na sua cesta básica, o que está dentro de você. Eu acho que essa é a grande mensagem. E a gente poder se rever. Aí tem um usuário que eu cuido, ele fala assim: não, mas é a minha decisão. Gente, decisão não é coisa pro resto da vida. Né? Hoje a gente fez uma escolha, a gente arca com a consequência, com a responsabilidade. Não é nem consequência, é com a responsabilidade da nossa escolha. E amanhã, se não der certo, a gente muda de novo. Não tem, sabe? Não tem erro Não, nisso. Tem uma na verdade, cultura psicológica que fala que a gente tem que ser perfeito sem defeito, como diz a mãe. Que a gente tem que ser perfeito sem defeito. E a é gente isso não é, mesmo. cara. A gente é ruim. A gente é ruim. A gente tem que melhorar. A gente tem que Acho ser, que a entendeu? sabedoria Mas é para essa, melhorar com né? os A sabedoria é outros você saber e que você para tem que melhorar com melhorar. os outros, a gente também precisa melhorar com a Claro. gente. Não adianta ser maravilhoso pro outro e tá se chicoteando, entende? E isso dentro da saúde mental é que basicamente a gente faz com os usuários. Traz a voz, pergunta para ele o que está acontecendo, escuta o desejo dele. Né? Esses dias eu tenho uma mulher que ela foi lá porque era por conta de uma questão Uhum. sexual. Né? E aí ela falou, mas eu não sei Ah, ler. E meu companheiro não incentiva isso em claro que mim. não. Óbvio, Vai querer que ela se óbvio. E aí você liberte? quer fazer o quê? E você quer fazer. E aí você chega na hora H, você vai com o cara, você acha que tá tudo ótimo. Não tá, velho. Nossa. Sabe Entende? que isso me Então, assim, lembrou? olha a A gente tem pouco, situação. mas Ai, isso me lembrou há muitos anos quando eu fiz estágio no Fórum Criminal de Pequenas Causas e veio uma mulher falando de ameaça. Aí você tá lá, né? uhum. Ameaça, tá bom. Estagiário anotando. Aí eu comecei a perguntar, mas por quê? Ele me ameaçou e me deixou para fora de casa. E aí você vai perguntando, perguntando, aí você vai vendo que no fim ele fez tudo isso por X, porque ele estava com ciúmes, porque ela ia pro bar, porque não sei o que lá. Aí você vai descobrindo que no fim ela virou, porque ele é um impotente. Aí você vai descobrindo um monte de coisa. Lembrei disso agora. E eu fiquei assim, eu tinha, sei lá, 20 anos, sabia que, né? Eu olhei e falei assim, nossa, então, acho melhor vocês irem para outro lugar
resolver isso. Ai, pera um pouquinho. Igual o povo lá. Ai, a paciente tá chorando. Eu falei, perguntou por quê? A moça tinha caído na rua, entendeu? Passou vergonha. Aí já virou um problema da psicóloga. Eu falei, não é, gente. A gente tem que acolher, a gente tem que saber. É humano, sabe? É humano, é gente, é gente. Olha, eu acho que você precisa conversar, mas não é aqui no Fórum Criminal, entendeu? Mas enfim, só lembrei isso, que exatamente Sim. é o olhar que a gente tem para o outro. A gente tem 18 segundos, então diga aí, para encerrar. Quero agradecer você. Quero agradecer você muito. 1 hora é tão pouquinho. Tá acabando, Antô. Um beijo. Tô com saudade. Beijo. Tchau.